ao verdadeiro entendimento, enfim, a verdadeira compreensão, e por isso ele tem que se anular, quer dizer, ele se anula perante, enfim, aquele líder, mas isso significa, ele anula a sua pessoa perante a opinião divina, perante aquilo que é a manifestação divina. Então, quer dizer, essa anulação do ser humano também, ela acaba sendo bastante valiosa, ela tem bastante valor para Deus, enfim, em um certo aspecto, quando a pessoa ela compreende que ela é limitada e ela está então disposta a servir o Criador da maneira que ele gostaria. E agora vai ter o lado negativo. O lado negativo vai ser que, enfim, a pessoa não vai estar servindo a Deus com a sua própria vontade, com a sua própria, quer dizer, justo o ego, ele acaba na verdade também trazendo algo positivo, né? Que é a pessoa servir a Deus com o seu eu, não anulando a si mesma, mas sim da maneira que ele entende, da maneira que ele sente, vai envolver, o eu dele vai estar servindo a Deus, vai estar sendo transformado, não vai ter anulação do eu dele, mas o eu dele vai servir a Deus da maneira como ele entende. Então, o primeiro Rebbe de Chabad, né, ele abordava bastante isso, porque teve justamente essa discussão entre os alunos, entre os Hassidim, houve bastante essa discussão, como lidar com essa situação com essa divisão. Porque a Hassidut trouxe o Baal Shem Tov e seus alunos, os primeiros, trouxeram bastante a ideia da divisão, primeiramente, que é o quê? Que tem o Tzadik, o Rabi Elimelech de Lizensk, Rabi Avraham Amalach, que foram um pouquinho antes do Alter Rebbe, vieram bastante com a ideia que tem o Tzadik, que ele é o que se conecta com Deus, e tem os Hassidim, que eles são as pessoas, enfim, que trabalham e só eles, por assim dizer, eles sugam, yonkim, absorvem a santidade dos tzadikim. Quer dizer, não que eles tenham um trabalho deles de se espiritualizar, simplesmente eles vão passar Shabbat com o tzadik e eles pegam essa santidade do tzadik, mas não que envolve algum trabalho deles, com força dele de se espiritualizar, de fazer, não, eles vivem uma vida material comum, e eles têm, aí vem Shabbat, ou isso que vão no shiur de Torá, escutam, e naquele momento eles têm uma conexão com uma pessoa santa, isso já serve, quer dizer, toda a base do crescimento espiritual deles é baseada simplesmente naquilo que eles escutam, na convivência que eles têm com aquele tzadik. Então vão lá, ficam no shiur durante o dia, enfim, à noite, do Shabbat sem dúvida é muito importante, vão lá, passam Shabbat, comem a gente chama, né, comem o shiraim, vou falar de shiraim, né, que é a comida restante do tzadik, que é aquilo que o tzadik come, então fica uma comida santa, fica uma parte da comida dele é santa, então por isso comer dos restos da comida do tzadik, enfim, do bolo, acho que foi bolos, o kigel, enfim, servia o kugel para as pessoas, do resto do tzadik, então do resto do alimento do tzadik, então isso trazia para a pessoa um sentimento, ela está se conectando com algo que é santo, mas quer dizer que toda a santidade, todo o crescimento espiritual, toda a santidade da pessoa não é baseada talvez numa coisa que ela está fazendo, ela está se esforçando, mas simplesmente ela vai e pega de uma outra pessoa, está absorvendo do tzadik, o tzadik, uma pessoa santa, vai lá, faz esses, por assim dizer, como esses rituais materiais, enfim, rituais de estar presente, rituais de escutar, rituais de comer alguma coisa do tzadik, mas simplesmente isso, né? Não tem um esforço, porque enfim, ela está mais no aspecto material e ela só. Então, como a gente falou, seria isso, que o crescimento da pessoa, a santidade da pessoa, o crescimento dela no aspecto de santidade e no aspecto espiritual se baseia no tzadik, na outra pessoa. E o primeiro Rebbe de Chabad, ele mudou um pouco isso. Ele foi falar que não, que na verdade, por isso ele veio falar que não, que na verdade o trabalho tem que ser trabalho pessoal de cada um, de como cada um entende, como cada um serve a Deus e cada um da sua maneira. Por isso, entre os Hassidim, né, se fala de Chabad, do Alter Rebbe, se fala que cada um realmente tinha a sua maneira de servir a Deus. Mas, quer dizer, espiritualmente falando. Então, tinha aqueles que serviam a Deus de maneira mais intelectual. Tinha aqueles que serviam a Deus de maneira mais, vamos falar, através do coração. Tinham aqueles que entendiam, enfim, que se devia servir a Deus através do estudo, outros através da tefilá.
Quer dizer, mas isso, estamos falando, quer dizer, em outras palavras, os Hassidim, o que a gente tem que só perceber? A ideia é a seguinte: os Hassidim não eram rabinos, né? Enfim, estamos falando de pessoas que trabalhavam comuns e que ao mesmo tempo tinham algum aspecto espiritual que eles se dedicavam. Então eles tinham algum aspecto, hoje em dia, enfim, tem talvez rabinos que eles se dedicam a alguma coisa específica, e tem o restante, tem as pessoas, vamos falar, e as pessoas que elas trabalham. Então os rabinos são aqueles que vão se dedicar ao lado espiritual, ao lado do crescimento, enfim, da reza, do estudo, e talvez cada rabino vai ter a sua forma. Mas falar que as próprias pessoas que trabalham tudo mais também têm um crescimento, assim como eles têm crescimento no lado material, também tem crescimento no lado espiritual, cada um de acordo com o seu entendimento. Isso já é uma coisa, primeira coisa, mais difícil, porque é difícil de você manter esse equilíbrio, enfim, de você conseguir crescer nas duas coisas, vamos chamar assim. Então por isso é importante sim ter essa divisão, um se dedicar a uma coisa, outro se dedicar a outra. Mas a gente percebe que acaba sendo, então, havendo essa divisão. Quer dizer, a pessoa, a pessoa que se dedica mais às coisas materiais, ele vai, então, se dedicar mais a isso e talvez não vai ter tanto um crescimento específico em alguma coisa espiritual. Vai escutar o shiur de um rabino e tudo mais, mas não que talvez ele em si se dedique para que ele possa ter a sua visão, para que ele possa ter, enfim, o crescimento dele dentro da Torá, enfim, dentro da Tefilá. Acaba sendo uma certa divisão entre os dois. Aqui estamos falando dos Hassidim, que eram justamente pessoas que, enfim, trabalhavam, tudo mais, no trabalho, e mesmo assim eles se dedicavam para estudar, para entender, para realmente, para se aprofundar. Então, quer dizer, enquanto talvez nos outros Hassidim havia mais, era mais um estudo básico, era mais um estudo, enfim, tudo isso que eu estou falando, obviamente, que é, enfim, baseado um pouquinho em relatos, né, enfim, baseado em relatos, baseado em... Então os outros Hassidim estudavam, mas talvez não era de forma tão profunda, era só, enfim, de maneira geral, e eles estavam absorvendo aquele chá do Rebbe, mas não que eles se envolviam numa profundidade no estudo, na profundidade da reza. A profundidade da reza e a profundidade do estudo, isso eles deixavam para o tzadik, enquanto que no Chabad, as mitzvot, enfim, enquanto que no Chabad, o primeiro Rebbe de Chabad, ele focava muito que os seus próprios Hassidim também fossem pessoas que se aprofundassem muito no estudo, também fossem pessoas que se aprofundassem muito na reza, também fossem pessoas que cumprissem as mitzvot com muito entusiasmo, com todo... Enfim, se fala aqui que, enfim, tinha certos Rebbes, enfim, Admor de Karlin, enfim, que o Rebbe ficava rezando horas e horas, enfim, os Hassidim, eles já, enfim, ficavam meio desconcentrados, enfim, e já não sabiam mais, enfim, estavam esperando pelo Rebbe, enfim, mas eles, enfim, aí faziam Kiddush, enfim, então, enquanto o Rebbe estava, assim, obviamente, quando a gente fala de Hassidim, havia uma certa, cada Hassidu tentava puxar para o seu lado, enfim, tentava puxar qual é a vantagem da sua Hassidut. Então haviam esses Hassidim, havia um Hassidut Chabad, enfim, que falava sobre essa outra Hassidut, enfim, de Karlin, que enquanto o Rebbe dele estava rezando, enfim, eles estavam comendo, enfim, estavam batendo papo. E em Chabad, enquanto o Rebbe estava rezando, isso fazia com que os Hassidim também ficassem entusiasmados no seu estudo, na sua reza. Em outras palavras, que os Hassidim, eles se envolviam naquilo que o Rebbe estava fazendo, e eles também estavam estudando, estavam também rezando de forma profunda. Enquanto que nos outros, como era só que o Rebbe fizesse aquilo, então não tinha tanto aspecto que eles se aprofundassem, que eles tivessem essa dificuldade, porque um aprofundamento envolve a pessoa, enfim, concentração, quebrar a cabeça, enfim, né? Tanto no lado da Tefilá, tanto no lado do estudo da Torá. Tanto a reza envolve você ter dedicar o seu coração, conseguir se aprofundar no seu coração, e no lado do estudo, você se envolve você poder se dedicar profundamente ao estudo, se dedicar intelectualmente. Então lá você vai, enfim, que eles acabavam meio que tem uma piadinha, mas eu acho que não vale, enfim, talvez não vale a pena citar. Mas enfim, porque acaba, né, pegando um pouquinho, às vezes, enfim, o objetivo sem dúvida
não é causar nenhuma intriga, Deus nos livre, mas às vezes eu pego certas situações um pouco mais, enfim. E diz uma coisa, quando você fala da tefilá, Sim. Né, de se concentrar mais na tefilá, se concentrar mais na tefilá e no estudo da Torá, seria a tefilá a parte espiritual e o estudo da Torá a parte prática? O estudo da Torá seria a parte intelectual, seria a parte do estudo, de entender a Guimará, por exemplo, de entender a Kabbalah, de entender a Hassidut. Assim, especificamente aqui significa Hassidut, porque tem uma prática, né, de ler e estudar e absorver. Certo. Né? Então, assim, porque a prática pode ser também você colocar em dia, na prática, né, do seu dia a dia, né, Torá e Mitzvot. Certo, certo. Aqui no caso você ficaria, então, estudar a Gemara ou a Hassidut com profundidade. Tá bom. Eles estudavam só de uma maneira mais bonitinha, vamos chamar assim, mais fofinha, da importância de servir a Deus, enfim, mas mais geral. Sim. Não entravam realmente de maneira profunda para entender as nuances, as nuances e as suas dificuldades, vamos chamar assim, o lado, quebrar o lado, vamos falar, toda a ideia, no Hassidut existe uma ideia da pessoa ela trabalhar o seu lado material, ela se espiritualizar, ela conseguir quebrar talvez a sua, por assim dizer, quebrar, fazer uma chama de kafia. Itkaf significa você trabalhar, entender que existe o lado negativo, então por isso você, no caso, se uma coisa que era saborosa você não comia, uma coisa que trazia desejo para a pessoa deixava de fazer. Mas isso foi uma coisa muito específica de Rabá, na realidade, porque elas não faziam por quê? Desculpa. Não, então, em Rabá, elas abriam mão de fazer por quê? Nesse exemplo, só para entender. Não, porque era uma coisa que trazia desejo e se falava muito sobre o trabalho que a pessoa tinha que quebrar esse desejo material. Ah, legal, entendi. Que a pessoa tinha que se espiritualizar e não ter desejos materiais. Uhum. Isso em Hassidut Rabá. Nas outras Hassiduyot não tinha tanto esse aspecto. Enfim, por quê? Porque era o trabalho mais... Esse é o trabalho espiritual. Então, esse trabalho espiritual de refinar a matéria, quem fazia mais era o tzadik. Então, o tzadik ele fazia todo esse trabalho de se refinar, de não ter prazeres materiais. Era uma coisa mais específica dele. Os Hassidim em si, não tinham tanto esse aspecto. Eles ficavam na deles em geral. Só que eles absorviam do tzadik a santidade, mas não que eles faziam um trabalho com eles mesmos. Uhum. Mas, então, assim, de qualquer maneira, a gente percebe que teve essa divisão. Então, quer dizer, então era o tzadik que ele fazia o trabalho de se auto-espiritualizar, o desenvolvimento pessoal dele espiritual. Isso era feito pelo tzadik. A parte dos Hassidim, sem dúvida, era a parte material, a parte financeira, enfim, poder sustentar o tzadik, enfim, sem dúvida. Mas então era deixado especificamente o trabalho de se aprofundar na Torá, no estudo da Torá, de se aprofundar na reza do coração, de refinar o coração, de refinar os desejos materiais. Isso era algo por tzadik. Então o tzadik ficava rezando horas e horas e o público ficava mais, enfim, fazendo o kiddush, batendo papo, vamos chamar assim, né? Ficava uma na deles, ou ficava esperando o tzadik terminar. Você esperando o tzadik terminar, porque eles não tinham toda essa ideia de rezar por horas, de se dedicar tanto. Isso era uma coisa que tinha uma vida mais, nesse aspecto, menos espiritualizada. Enfim, era o tzadik que se responsabilizava por isso. Enquanto na Hassidut Rabá, o Alter Rebbe cobrava muito que as pessoas estudassem a Kabbalah de maneira profunda, que essa é a Hassidut, enfim, a Hassidut, estudar a Torá, entender e se aprofundar, são coisas difíceis muitas vezes de entender, quebrar a cabeça, e assim também na parte do Tefilá. O Alter Rebbe falava, tinha que rezar por horas, quer dizer, ele trazia que os Hassidim também tinham que fazer esse trabalho espiritual que envolve uma dificuldade, que envolve, enfim, a pessoa ela se entregar, se dedicar, enfim, e por isso no Rabat, então se rezava por várias horas, mesmo os Hassidim rezavam por várias horas, porque isso demonstrava essa ideia desse trabalho, que o trabalho não era só material deles, mas era fazer um trabalho espiritual também, de entender o estudo e de se aprofundar na Kabbalah, na Hassidut, e de se esforçar na reza também.
Só que tudo perfeito. Só que tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem. Sim. Então, talvez a desvantagem do que seria no caso de Chabad. Então, talvez isso abriu espaço para que as pessoas elas se intelectualizassem, vamos chamar assim, usassem a sua própria perspicácia e esperteza e como tem mais um? É isso mesmo, né? Usar, eu entendi. Sim. Bom, isso usar o conhecimento adquirido, né? Ficar astuto, né? Sim. Sim. Porque estudavam, né? Sim. Uhum. E foi de fato que, na verdade, vários rebes se contraporam, se contraporam o primeiro rebe de Chabad. Se contraporam porque... se contrapuseram contra o primeiro... contra o próprio primeiro rebe de... O primeiro Chabad veio com essa ideia de que todos deviam se aprofundar, que todos deviam fazer esse trabalho de esforço, Entendi. Tanto sentimental quanto cada um deveria sentir a tefilá. Sim. Mas o que acontece? Então você está dando isso, mas ao mesmo tempo, só para falar, justo por você, que na verdade, o que é muito interessante, justo porque você focar, por um lado é muito bonito, no lado intelectual sem dúvida que é um pouquinho, no lado intelectual dá para entender direto. Dá para entender direto que é o perigo que talvez isso incorre. Enfim, uma vez que os Hassidim iriam começar a estudar, eu comecei a entender mais, então isso vai trazer agora... questionamento. Exatamente, vai possibilitar eles começar a refletir muito mais certo. Por isso, de uma certa já ouviu falar da Skala, iluminismo? Começaram a chamar o primeiro Rebbe de Maskil. Mas nesse sentido, porque existe na verdade algo parecido. Só que, obviamente, que o Alter Rebbe, a escala do, vamos falar assim, maskil, o que significa maskil? Vem da palavra sechel. Entender, intelectualizar, pensar, refletir. Só que, obviamente, o Alter Rebbe, ele começou a falar, tem que fazer a maskil, só que tudo dentro da Hassidut, tudo dentro da Torá. Então, mais uma vez que você abriu esse espaço para as pessoas fazerem a Haskalá dentro da Torá, então abre um espaço para a pessoa lá também. Ela, de repente, ou seja, as palavras, o Alter Rebbe, ele tinha a base muito forte, ele tinha uma base de crença em Deus muito forte, e dentro disso ele permitia o questionamento. Então, quer dizer, ele permitia a pessoa entender, focar dentro da Hassidut, dentro da questionar, tudo mais, mas tudo isso estava dentro da base religiosa. Só que para a pessoa que está estudando, para os Hassidim que vão estudar, talvez isso vai acabar possibilitando com que, se eles não tiverem a base boa, vamos chamar assim, se não tiverem essa base do temor a Deus firme, então quer dizer, vai começar a ter questionamentos que vão poder talvez levar a pessoa a conclusões diferentes. Sim. Conclusões erradas. Porque para o Alter Rebbe, por exemplo, mesmo se uma pessoa tiver algum questionamento e que é perigoso, não tem problema porque a pessoa ela tem no nível dele... alicerce. Exatamente, o alicerce é bom. Só que nem todo mundo tem esse alicerce tão forte. E por isso, na verdade, houveram, na realidade, pessoas que eram grandes Hassidim, enfim, que começaram a entender a Skala e meio que depois acabaram se tornando grandes líderes, mas acabaram saindo grandes pessoas intelectualizadas, mas saíram um pouquinho do temor a Deus, saíram da ortodoxia. Enfim, tiveram acesso, tiveram uma base, vocês estudaram dentro da Hassidut tudo, mas isso começou a trazer questionamentos, não tinha um bom alicerce, não tinha um bom fundamento, e acabou então... É que nem a pergunta é... Mas isso é do ser humano, né? Isso é do ser humano. Mas essa é a grande questão. Talvez compensa, anular a pessoa, e aí a pessoa anula, e não dá tanto espaço para ela sentir, não dá para ter tanto espaço para ela pensar, então ela vai, ou seja, no aspecto espiritual, né? Obviamente, no aspecto espiritual, sim. Não dá tanto espaço para ela questionar as coisas espirituais, aquilo que o Rabino falar. No aspecto material, ela se dedica, enfim, a fazer
a criar... Não, mas aí você está fadando eles a ficarem sempre ali. Acho que o primeiro no aspecto espiritual. No aspecto espiritual, o primeiro Rebbe de Chabad, ele na verdade só trouxe oportunidade, né, e a reflexão de estudar e ter um pouco de autonomia para refletir, porque quando mais pessoas têm a possibilidade de refletir, estudar, Torá, Hassidut e, né, e compreender mitzvot na essência, maiores são as chances da gente difundir a ideia e se intelectualizar, né? Sem dúvida. Obviamente, como é do ser humano, alguns, né? Mas é isso, perfeito. Então, tudo é um perigo, na verdade. Uhum. A gente chama isso daqui, tudo tem, por assim dizer, quer dizer, tudo tem a sua humra, tudo tem a sua... tudo tem o seu rigor e tudo tem a sua kulá, tudo tem a sua leniência. Então, existe uma expressão que chamada no Talmud. Isso é um rigor que leva a uma leniência. Então fala, o Rabino perdoa, mas isso é um rigor. Aí o outro responde, mas é um rigor que leva, por outro lado, a uma outra leniência. Que o Rabino não tinha percebido naquele momento. Ele falou, é uma humra realmente, tem razão, é bom, mas isso vai levar a uma leniência no outro aspecto. Isso, sem dúvida, é uma coisa muito verdadeira. Mas isso é o jogo, na realidade. E por isso, então, alguns vão... Você trouxe muito bonito a ideia do que o primeiro Rebbe de Chabad possibilitou isso. E ao mesmo tempo, você completou que às vezes pode acabar vendo pessoas que vão acabar meio que saindo, vamos chamar assim. Uhum. Que faz parte. Mas para entender, quer dizer, perfeito. Agora, quando a gente fala sobre Deus, Deus ele tem os dois caminhos. E, em outras palavras, Deus ele vai mostrar como, na verdade... Existe um erro também no caminho do primeiro Rebbe de Chabad. Tanto é que isso se manifestou no fato que ele teve um filho que acabou meio que saindo